Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a Prof. Gabi e hoje teremos aula de Geografia. Hoje nós estudaremos sobre o extrativismo. O extrativismo é uma atividade econômica caracterizada pela retirada de recursos naturais do meio ambiente. Esses recursos eles podem ser utilizados para fins comerciais, ou seja, para venda, ou até mesmo para fins industriais, quando eles são utilizados como matéria-prima para produzir um outro produto nas indústrias. Agora, a Prof. vai citar alguns exemplos de recursos. Podem ser metais, rochas, petróleo, gás natural, vegetais, entre outros. Ao longo da aula, a Prof. vai citar outros exemplos de recursos retirados através do extrativismo. O extrativismo é uma atividade muito antiga. Ele veio antes da agricultura, antes da pecuária, e ele era realizado desde o período colonial, quando os indígenas retiravam, exploravam o pau-brasil para a metrópole, para Portugal. O pau-brasil, que era aquela árvore muito importante na época, em que eles retiravam um pigmento para tingir os tecidos. Então, o extrativismo é uma atividade muito antiga. Existem diferentes tipos de extrativismo, mas existem alguns com maior destaque. Então, ao longo da aula, a Prof. vai explicar sobre o extrativismo vegetal, o extrativismo animal e o extrativismo mineral. Então, a Prof. vai começar explicando sobre o extrativismo vegetal. O extrativismo vegetal, ele consiste na retirada de recursos de origem vegetal. Então, a Prof. trouxe um exemplo para vocês. A extração de látex é um exemplo de extrativismo vegetal. Nós podemos observar na imagem a seringueira, que é o nome da árvore em que nós retiramos o látex. Esse látex ele vai servir como matéria-prima para fabricar a borracha, por exemplo. E nós podemos citar outros tipos de extrativismo muito importantes também, como a extração de madeira, que pode ser utilizada na fabricação de móveis. Nós podemos citar também a extração de castanha e a extração de açaí também, que é muito importante. Aí vocês devem pensar, prof, mas qual a diferença entre o extrativismo vegetal e a agricultura, por exemplo? A diferença é que na agricultura uma pessoa precisa plantar, semear o solo, fazer todo aquele processo da colheita para retirar o alimento. E no extrativismo vegetal, a natureza nos proporciona esse recurso sem que eu precise fazer todo aquele processo para plantar o alimento, por exemplo. No extrativismo, a natureza vai nos proporcionar esse recurso e a única coisa que nós vamos ter que fazer é retirar o recurso, fazer toda essa parte da colheita. Agora, a Prof. vai explicar sobre o extrativismo animal. O extrativismo animal, ele consiste na caça e na pesca de animais. Então, a Prof. trouxe algumas imagens como exemplo, por exemplo, alguns pescadores pescando, mas os pescadores eles precisam respeitar algumas regrinhas para praticar a pesca para fins comerciais, para a venda dos peixes, como por exemplo, o tempo de reprodução dos animais, respeitar essa reprodução. Então, eles podem praticar a pesca desde que respeitando todas essas regrinhas. Nós temos também a caça, mas as atividades extrativas com animais silvestres, a caça de animais silvestres é crime no Brasil, então nós não podemos realizar a caça no Brasil. A caça no Brasil só é permitida para as comunidades indígenas, então só os indígenas podem praticar a caça, porque eles vivem nesse meio, vivem na natureza, vivem em constante contato com os animais, então eles são os únicos que podem praticar a caça.
Agora, a prof vai explicar sobre o extrativismo mineral. O extrativismo mineral, ele é caracterizado pela exploração de recursos minerais do subsolo, como, por exemplo, o ouro, manganês, diamante, bauxita, minério de ferro, alumínio, petróleo, cobre, cobalto, urânio, prata, entre outros. Então, nós temos muitos minérios que podem ser retirados da natureza. Então, a prof trouxe algumas imagens como exemplo. A prof trouxe o ouro, o minério de ferro, o alumínio, o cobre. Então, todos esses minérios, eles são muito importantes, pois com eles nós podemos fabricar com ouro, por exemplo, joias, anéis, colares. Com o minério de ferro, nós podemos utilizar nas construções de casas, de prédios. Com o alumínio, nós podemos utilizar também nessa parte da construção, até na fabricação de alguns eletrodomésticos, alguns celulares. O cobre também é muito utilizado. Então, o extrativismo mineral é muito importante, pois nós utilizamos muito vários minérios. Outro que a prof esqueceu de falar também que é muito importante, o petróleo é muito importante, nós utilizamos para fabricar combustíveis, por exemplo, entre outros minérios que são muito importantes. Agora a prof vai explicar sobre os problemas ambientais causados pelo extrativismo. Então, apesar de ser muito importante para todos nós, o extrativismo ele pode causar alguns problemas ambientais, como, por exemplo, redução da biodiversidade, extinção de animais, de espécies animais e vegetais, poluição, modificações do solo. Então, apesar de ser muito importante para todos nós, o extrativismo ele causa muitos problemas para o meio ambiente. A prof trouxe um exemplo para vocês, uma imagem retratando a mineração de ferro. A mineração de ferro, ela provoca alteração na paisagem, porque para retirar esse minério de ferro, os mineradores eles precisam retirar toda a vegetação, então isso provoca o desmatamento. Eles precisam também utilizar explosivos para conseguir retirar o minério de ferro, então isso pode causar uma poluição sonora e também pode causar muitos problemas ambientais em relação ao solo por conta da lama que ocorre por conta da mineração, por conta de todos aqueles materiais que são descartados inapropriadamente. Então, o extrativismo ele pode causar muitos problemas ambientais também. Agora, para finalizar, gostaria de agradecer pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, a Prof. Nara também, nós estaremos no chat. E um grande beijo e até a próxima aula.